Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, né? Em Cristo Jesus. Aqui estamos nós mais uma noite, prontos para a gente se entregar aqui, né? Para a gente ter conhecimento da palavra do profeta Jeremias, daquilo que Deus deixou, né? Ele deixou escrito, né? Através de Jeremias pronunciou muitas coisas e profetizou muitas coisas, escreveu muitas coisas, né? Foi escrito muitas coisas a respeito do profeta Jeremias, um grande profeta de Deus, né? Um homem de grande fé também, né? Então, nós vamos hoje falar aqui sobre a profecia contra a Babilônia, hoje nós vamos falar do capítulo 50. Ontem eu falei sobre a arrogância dos corações daquele povo lá dos edomitas, né? Daquele povo que era um povo que tinha um coração arrogante, eram pessoas arrogantes. Então Deus fez com que acontecesse muitas destruições nas cidades ao redor lá, e houve muito sofrimento, né, com aquele povo de lá. E hoje eu venho falar sobre a profecia contra Babilônia, né? O profeta Jeremias, ele continuou manifestando aquilo que Deus colocava dentro do coração dele, profetizando coisas que iriam acontecer. E ele profetizou contra a Babilônia, e também ele falou sobre os caminhos, né? Que as coisas que iriam acontecer lá em Sião. Esse capítulo de número 50 é um capítulo bem grande, vai até o número 40, o versículo 46, né? O número 46. E nesse capítulo vem falando, né? O último versículo, né? Ele vem falando que sobre o estrondo da tomada da Babilônia, que estremeceu toda a terra, e houve muitos gritos, e o povo gritou muito, e se ouviu entre muitas nações toda aquela gritaria, todo o desespero daquele povo por não ouvirem a palavra do Senhor. Eu vou ler para vocês, depois então eu venho então com a explicação que está na nossa Bíblia, e aí a gente vai tirar daqui o aprendizado, daquilo que vem mostrar para a gente refletir, tá certo? Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Em seguida você vai ver aí uma mãozinha, você clica nessa mãozinha também, para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui, tá certo? Não deixe de dar o seu like, de apertar nessa mãozinha. Você apertando nessa mãozinha, você está favorecendo ao nosso canal, para que eu possa continuar trazendo para vocês aqui a palavra amiga, para que eu possa continuar levando aqui a verdade sobre a vida, né? Porque aqui a Bíblia é a verdade, né? É a palavra de Deus em si, né? Nós só precisamos crer, acreditar e procurar compreender, entender o que vem falando desde lá do início de Gênesis. Depois eu venho com outras histórias para vocês referente à palavra de Deus, tá bom? Vamos terminar aqui, eu tô com um negócio aqui, cabelo. Vamos terminar aqui toda a conclusão, né, da nossa Bíblia. Depois eu venho lá do início de novo, a gente vai se afirmando na fé, procurando ver o que nós aprendemos, o que está faltando mais, o que nós precisamos fazer para a nossa fé aumentar, né? Que eu creio que todo mundo já sabe. O que nós precisamos fazer é ouvir a palavra, buscar no Senhor, procurar estar sempre acendendo essa chama, né? Essa chama de fé, de certeza, de sabedoria, de entendimento que Deus nos dá, tá bom? Então, precisamos fazer isso. Você novo que está chegando, não se esqueça de se inscrever, apertar na palavrinha todas, tá bom?
aperta na palavrinha inscrever-se, depois no sininho na palavrinha todas. Em seguida você vai ver a mãozinha, você dá um like nessa mãozinha também, aperta nela. Depois que você apertar na mãozinha, no final, quando eu terminar de dar toda a explicação quanto a este capítulo, né, do capítulo de número 50 do profeta Jeremias, que ele vem falando, profetizando contra a Babilônia, aí você então vai compartilhar com uma pessoa amiga. Leve a palavra para alguém, leve aquilo que você entendeu para alguém. Você fazendo isso, Deus se agradará muito de você. Seja também um evangelizador, né? Seja um evangelizador através do compartilhamento. Assim como eu venho trazer a palavra aqui para vocês, eu gostaria muito que vocês também levassem essa palavra amiga para outras pessoas. Eu assisto sempre as pregações de outros, de pastores, de bispos, né? de outras pessoas já que são pessoas bem entendidas no assunto, né? E aí, depois que eu assisto, eu faço a minha parte, evangelizando através daqui do meu canal. Vocês entendem o que eu falo? Então, eu não estou deixando de cumprir aquilo que Deus botou no meu coração. Eu estou fazendo aquilo que Ele me deu, que é essa missão. A minha missão é de levar a palavra para as pessoas através do estudo, né? Eu sei que cada dia a gente vai aprendendo mais, né? A gente vai se afirmando mais na fé, né? Mas Deus tem os seus escolhidos, né? Ele tem os seus escolhidos. Aquilo que ele escolheu que eu faça não é o mesmo para você. Cada um tem a sua missão, né? E ele tem um diferencial em cuidar dos seus filhos, aquele do qual ele escolheu, né? Aquele que é pastor, aquele que é missionário, aquele que é evangelista, e assim sucessivamente. Cada qual fazendo a sua parte, levando para o povo aquilo que Deus quer, tá certo? Então, seja um evangelizador, faça a sua parte, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa solidária, leve a palavra, leve aquilo que você aprendeu para outras pessoas, para que essas pessoas também venham transformar suas mentes e também o seu coração, o seu interior, venha limpar o seu interior, porque Deus trabalha limpando de dentro para fora. E depois que Ele limpa essa pessoa de dentro para fora, Ele então habita dentro daquela pessoa e transforma a pessoa e tudo quanto é dela e estiver perto dela em coisas que a gente nem imagina, né? Coisas acontecem sem a gente menos imaginar, né? Às vezes imaginamos coisas que não é o que Deus quer para a gente, mas aquilo que Deus quer para a gente, ninguém tira, ninguém. Pode acontecer o que for, pode vir tribulações, pode vir dificuldades, pode vir palavras contrárias, orações contrárias, né? Pode vir o que for, que se for Deus que quer que aconteça, vai acontecer, mas se for da vontade dele, que essas coisas não venham a acontecer, não vai acontecer. Palavras contrárias, praga, inverdades, inveja, o que for, tudo isso cai por terra pelo poder do divino Espírito Santo, que ele derruba, Deus derruba, ele joga por terra, Deus faz com que haja um derramar dele de como é que eu vou falar, de desolação. Ele tira, ele joga por terra e não permite que aquele escolhido dele, aquele ungido dele, venha sofrer mais do que ele possa suportar, tá certo? Então, levante as suas mãos para o céu, agradeça ao Senhor nosso Deus por mais esse dia, por mais essa noite, porque Ele tem bênçãos nas nossas vidas. Ele jamais deixa os seus filhos desamparados, tá certo? Eu tive que beber uma aguinha,
porque realmente dá um ressecamento na garganta. Então vamos lá. Eu vou começar a ler aqui quanto à profecia contra a Babilônia, e depois eu venho falando o que nós já sabemos e o que nós precisamos guardar para que a gente venha refletir dentro do assunto que eu venho falar aqui, tá bom? Inicia-se assim, eu vou ler alguns versículos, tá bom? Porque eu tenho que ser bem breve aqui, e depois que eu ler alguns versículos, eu venho com a explicação, tá bom? Vamos lá, versículo de número 1 do livro do profeta Jeremias, capítulo 50. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha Bíblia, capítulo 50, tá bom? Eu não mostrei para vocês, mas mostro rapidinho aqui. Então diz assim, a palavra que veio do Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anuncia-se assim, anuncia entre as nações e fazei ouvir e alvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubras, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, expandido está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. Prestem atenção nisso aqui. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite, tanto os homens como os animais fugirão, e se irão embora. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão para ali voltarão os seus restos, dizendo, vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastos as fizeram errar. Não, os seus pastos não. Desculpa. Eita, meu Deus. Vou repetir, vou ler de novo. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores, eu li errado, tá bom? Eu li muito rápido. Às vezes eu leio coisa tão rápida que atropelo na palavra. Mas é assim, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andar. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam, as devoravam. E os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grande nação da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomadas as suas flechas, serão como as de valente herói, e nenhuma tomará sem efeito. Vamos pular aqui para a próxima página, lá no capítulo de número 17, que fala sobre o cordeiro. Então, o cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, lembra?
E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Pula lá para o versículo de número 21, que diz assim: sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que lhe te mandei. Aí segue lá para o versículo de número 25, que fala: o Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Prestem atenção, gente. Depois vem aqui no versículo de número 29, que fala assim: convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Então, preste atenção o que se está dizendo aqui. Houve muita arrogância, né? E aí diz lá no versículo de número 33, que diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Então, prenderam todo o povo. Mas o seu Redentor, que é forte, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, e que certamente pleiteará a causa deles, por dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. Presta atenção, os grandões da época, né? Então a espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre toda a mistura de povo que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Aí vem lá no versículo de número 40, que diz como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas também, né? Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Aí diz que armaram-se arcos e lanças, e eles são cruéis, e não têm piedade, e a sua voz bramará como o mar. E sobre cavalos cavalgarão, e todos os postos em ordem como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. Então o rei da Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como do que como se estivesse de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho os arrastarão. Certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, então estremeceu a terra, e os gritos se ouviram entre as nações.
que coisa terrível que Deus fez com que aquele povo da Babilônia passassem. Então vamos aqui para a explicação. Nós vimos então que lá, né, o povo lá dos Edomitas, os descendentes lá de Esaú, era um povo muito arrogante. E Deus fez com que eles pagassem um preço pelos erros, né? Eles tinham corações arrogantes, eram pessoas arrogantes. Então, contudo, depois da destruição que eles pagaram lá o preço, né? O exército Deus fez com que acontecesse tudo lá nos últimos dias, né? Que houve lá grande rebelião, né? Porque assim Deus fez com que tudo fosse destruído, né? Devido aos corações arrogantes e endurecidos daquele povo. E aí o tempo foi passando, tal. Então Jeremias, para aqueles que foram remanescentes, Jeremias então foi profetizar ele profetizou contra a Babilônia. Então, a palavra dele falou que conforme Deus mandara ele falar, ele não poderia esconder uma só palavra, uma só letra, ele não poderia, ele teria que falar exatamente tudo o que Deus havia mandado. Então, o Altíssimo decretou juízo contra essa poderosa nação, que era lá o reino da Babilônia, né? Então, ele havia levado Nabucodonosor, né? Nabucodonosor e o seu exército para destruírem Judá e muitas outras nações que haviam transgredido a palavra de Deus, né? Então, Nabucodonosor, ele reinou por um tempo, né? Mas agora era a própria Babilônia que sofreria a declaração por meio do Império Persa, né? Porque a destruição dos babilônios ocorreria devido à sua violência, devido à idolatria, devido à arrogância, devido à soberba deles, né? Que mesmo sendo um reino assim muito imponente na época, era um reino muito rico, né? A Babilônia seria invadida inesperadamente e teria que se render aos inimigos. E então Bel, que era uma falsa divindade da época, né? Então foi cultivada pelos caldeus, considerada responsável pelas tempestades, e Deus e Deus se refere a ela, essa Bel, né, como um início confundido, né? Como um início confundido, isto é, sem entendimento. Já Mesodaque era o falso Deus supremo da Babilônia. Estou lendo aqui porque isso eu não estou falando do que eu entendi, não. Estou lendo porque eu realmente aqui eu não entendi esse pedacinho, não. Mas agora que eu estou lendo, eu estou começando a me atinar mais o que foi dito. Então, foi destruído pelo Deus Altíssimo, destruiu como uma imagem quebrada, né, espatifada. Aqui ele fala sobre uma imagem espatifada. Isso mostra que nem mesmo toda a idolatria do Império Babilônico conseguiu livrá-los das mãos de Ciro, que era o rei da Pérsia. Então, o rei da Pérsia que invadiu lá a Babilônia e deu conta do recado conforme havia profetizado o profeta Jeremias, né? Então, gente, o Império Caldeu, que era descrito como o poderoso reino do norte, mas o Altíssimo faria se levantar um império mais poderoso ainda, também do norte, para subjugá-lo, o Império
Médio da Pérsia. Gente, é uma história muito longa, essa história é longa e é assim, tem que se estudar muito para que se venha se ter entendimento quanto a isso. Mas aqui nós temos assim um resumo, né? Um resumo bem assim lógico que dá para a gente ter uma noção dos acontecimentos. Então, o que aconteceu? Houve houve uma habitação, né? Haveria uma desolação, acabaria com tudo. Habitariam nela somente, naquela terra lá, né? No deserto, somente feras do deserto, né? Conforme diz aqui. Então, a colisão de Medo persa, que destruiria a Babilônia, causaria tanta desolação que até mesmo o mais precioso recurso, a água, se esgotaria em sua terra. Olha o que aconteceu. Então seus habitantes seriam massacrados e suas grandiosas construções ficariam destruídas pela guerra. Ciro saqueou a bela capital do Império Babilônio e depois a reduziu a um montão de ruínas. Então ficou tudo abandonado, né? Aos poucos, a maior cidade do mundo foi totalmente coberta pelas areias e feras do deserto. Presta atenção nisso, gente. Embora tenham havido esforços para erguer a cidade de Babilônia, a metrópole da grande nação babilônica permaneceu nos escombros, né? Servindo até hoje de apenas para estudos de alguns arqueólogos. Então, olha o que aconteceu com a Babilônia devido à desobediência, né? Devido à arrogância, né? A idolatria daquele povo, né? Porque o próprio rei fez com que todo o povo se tornassem corações idólatras, né? Pessoas idólatras e pessoas injustas, né? Então Jeremias, ele não escondeu nenhuma palavra, nenhuma letra, não escondeu nada das outras nações. Ele anunciou que Babilônia seria conquistada e que nem todos seriam humilhados, né? Nem todos seriam humilhados, mas que haveria muito choro, muita humilhação, né? Porque Deus faria com que isso acontecesse, porque todo o povo de Israel e de Judá viriam, eles iam ver tudo aquilo que aconteceu, porque lá no passado, lembra dos sírios, né? Aconteceu aquelas coisas todas, né? Então os sírios fez com que acontecesse aquela guerra terrível, né? Então, os israelitas e o povo judeu, eles se apegaram em buscar por Deus, eles se apegaram em estar na presença do Pai e eles firmaram, então, uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem por que eles fizeram isso? Porque eles viram lá a destruição terrível daquele império que era a Babilônia. A Babilônia era uma coisa linda, era um império, só tinha coisas muito boas lá, mas só que o povo era um povo arrogante, era um povo idólatra, era um povo que era um povo injusto, só fazia o que não era bom aos olhos de Deus. O que nós vimos? Vimos que, nós vimos e nós sabemos, né, que Deus, ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus, ele está no controle de tudo. Ele é o domínio. Por mais que alguém não consiga entender, é ele o domínio, é Deus que é o grande poderoso, o grande soberano Deus, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
e para todas as nações, não é mesmo? Nada nessa vida se compara ao domínio, ao poder do Criador, ao poder de Deus. Tudo é dele, foi ele que criou. Então ele faz o que ele bem entende, na hora que ele acha que é necessário e que é certo. Porque nada é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Às vezes queremos coisas, achamos que ele não está olhando, mas ele está olhando. Então, é ele a justiça, o fôlego, a verdade e a vida, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 51, que vem falando que o Senhor Deus faz com que aconteça um vento destruidor em Babilônia, né? Nós já sabemos que Babilônia foi destruída e tudo, mas aqui dá continuidade ao capítulo de números 50, né? Vem o 50, depois os 51 e os 52, e nós encerramos o livro do grande profeta Jeremias, né? Depois eu venho falar sobre acerca da tomada da destruição e lá de Jerusalém, tá bom? Então fiquem todos aqui comigo, permaneçam aqui, vamos continuar buscando aqui, né? Como é que se diz? Pesquisando mais, sabendo mais sobre os acontecimentos do passado, tá bom? São histórias muito interessantes que nós podemos guardar coisas boas, né? Para frutificar, né? Passar para outras pessoas aquilo que nós aprendemos, tá bom? Sejamos, então, agradecidos a Deus por mais uma noite e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Oremos, então. Querido e amado Deus, nos colocamos aqui, Senhor, nós para te dizer o quanto nós te adoramos, o quanto nós te bendizemos. Queremos agradecer por mais uma noite, por